Minha saudação a todos, com a paz do Senhor. Aos que podem, abram as vossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Minha gratidão a Deus, pela diretoria, pessoal do irmão Luiz Carlos, que me estendeu o convite. E ainda que com muito temor a Deus e respeito aos irmãos, para falar algo que eu creio que é da parte de Deus. Minha gratidão a Deus também pelas vossas vidas, que deixaram seus lares num sábado um pouco frio e chuvoso também. Mas Deus vai recompensá-los por isso. Aqueles que encontraram Mateus 7, os versículos 13 e 14, se manifestem glorificando a Deus. Assim está escrito: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Os irmãos podem tomar os nossos assentos, glorificando a Deus. Na segunda-feira, se eu não me engano, eu liguei o celular pela manhã e tinha um áudio do Luiz. E eu, agora. Aí eu, escutando o áudio, ele me convidando para estar aqui. E eu confesso que, ouvindo o áudio, eu pensei: e agora, Jesus? O que eu faço? Porque eu não sei como é com cada pregador, como é que ele recebe a mensagem de Deus, sabe? Mas eu gosto de sentir que é de Deus para aceitar, sabe? Trazer a palavra. E aí eu falei: beleza, me dá um tempo e eu vou falar com Deus, depois eu confirmo. E aí eu confirmei com ele só na quarta, né? Só que enquanto eu orava, eu falava: Deus, me dá uma palavra, Deus. Me dá uma palavra, Deus. A igreja quer ouvir uma palavra tua, me dá uma palavra. E aí parece que Deus não falava, sabe? Parece que estava em silêncio. Mas o que eu estou fazendo de errado? Deus não fala comigo, cara. E eu falava: eu quero pregar, Senhor, mas eu preciso de uma palavra. Aí eu resolvi mudar a minha maneira de orar. Aí eu fui mais objetivo e mais detalhado. Eu disse: Deus, me inspira numa palavra atual que nos leve ao arrependimento, que nos leve a refletir em como nós temos nos posicionado diante da sociedade. E por isso eu encarecidamente eu rogo pelas vossas orações enquanto eu estou aqui, para que eu possa ser apenas um instrumento nas mãos de Deus, para que Ele fale conosco. Vivemos atualmente uma sociedade que não esconde e não tem vergonha do seu desprezo pela palavra de Deus, do seu desprezo pela igreja e, consequentemente, do seu desprezo por Deus. Uma sociedade que tenta impor as suas ideias, ímpios, tentando ensinar o cristão a ser cristão. Eles tentam ensinar o crente a como servir o Deus do crente. Só que é engraçado, porque muitos dos ímpios têm lido a Bíblia para encontrar na Bíblia, ainda que versículos isolados, mensagens para
rebater aquilo que a igreja prega, aquilo que a igreja de Deus, genuína, o corpo de Cristo tem pregado. Mais precisamente, versículos que falam sobre o amor de Deus, sobre o amor de Jesus, sobre o amor pelos seres humanos. E se a gente não está preparado, eles até nos induzem a pensar como eles, porque usam a palavra de Deus. Só que quando eles usam só a parte do amor, eles negam quase que toda a Bíblia. Eles negam toda a eficácia e toda a verdade. Porque quando eles pregam uma meia-verdade, essa verdade meia-verdade pode se tornar uma mentira. Só que na ilusão parece verdade. E nessa noite eu vim aqui para negar isso. Porque o mesmo Deus que ama, Ele odeia também. Como assim, Luiz? O Deus que é amor odeia. O Deus que ama o ser humano, o Deus que ama o pecador, Ele odeia, Ele despreza, Ele abomina o pecado. Eu vou conjecturar aqui algo. Por exemplo, o ímpio, ele chega aqui no templo, independente de que ele seja homem, mulher, independente da sua ideologia, a igreja irá recebê-lo bem. A igreja vai abraçá-lo, a igreja vai amá-lo, a igreja vai até pegar o seu número de telefone e tentar ir atrás dele se for necessário para que ele permaneça aqui. Porém, chega um momento que a igreja tem a necessidade de mostrar a verdade da Bíblia e de ensiná-lo que para ser cristão, membro do corpo de Cristo, é necessário ele recusar, ele negar a si mesmo, ele deixar a sua vontade para praticar a vontade de Deus, ele deixar as suas ideologias e abraçar com autoridade aquilo que o Senhor nos deixou. Só que a sociedade ouve isso, não aceita, e atualmente tem chamado isso de discurso de ódio, pregado pelos cristãos. Discurso de ódio. E aí então eles tentam fazer com que a gente não haja de tal forma, que a gente tem que pregar um Deus que ama, que te aceita, e você pode permanecer da maneira que for. Só que Mateus escreve no capítulo 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Agora, raciocina comigo. Os ímpios pregam o amor, mas ao mesmo tempo, eles estão pecando. Como que a Bíblia vai dizer que o pecado esfria o amor, e alguém que peca prega o amor, a Bíblia está errada? Aqui está escrito por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? É o ato de pecar voluntariamente, conscientemente, diariamente. Ou seja, conscientemente, ou melhor, voluntariamente, porque eles querem pecar.
Eles querem viver em suas concupiscências, em seus deleites, conscientemente, porque eles têm lido a Bíblia. Quando eles leem a Bíblia, eles aprendem a vontade de Deus, mas a negam. E diariamente, porque eles vivem naquele pecado, eles não se importam. Então, com a iniquidade deles, como que eles podem pregar um amor? Como eu disse, é um amor falso. É um amor parcial. Por quê? Eu vou explicar. Eu pesquisei na internet dados, em notícias, da consequência que esse pecado traz. Quando nós, como igreja, consideramos o que o mundo tem vivido natural, algo normal, quando nos conformamos com eles e não nos importamos com o que eles tentam fazer na vida do adolescente, do jovem, dos homens, de plantar as suas ideias na mente de cada um. Aleluia. Só que tudo tem consequência. Por nos calarmos, por não nos posicionarmos, talvez, por culpa nossa de igreja, de acharmos tudo natural, de não defendermos a nossa fé, de não defendermos a palavra, de não defendermos Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. A BBC News, em 2010, ela comentou que os sem religião, as pessoas que se denominam sem religião, abrangiam 8% da população. 8% seria equivalente a mais de 15 milhões de pessoas. E nessa mesma reportagem, o Datafolha havia feito uma pesquisa nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. E entre 16 a 24 anos, a quantidade de jovens sem religião era superior aos evangélicos e católicos. Por que sem religião? A maioria deles professa que crê em Deus, que acredita em Deus, acredita nas energias do universo. Só que por se denominarem sem religião, eles tendem a acreditar em uma falsa liberdade. Eles sentem-se livres para acreditar no que querem acreditar, decidir da maneira que eles querem decidir, pensar da maneira que eles querem pensar, fazer o que eles querem fazer. E eles pensam que isso é liberdade. Só que liberdade é essa? Que em 2020, cerca de 275 milhões de pessoas usaram drogas. Para se ter uma ideia, a população brasileira se aproxima em 211 milhões. Ou seja, é muito superior o número de pessoas que usaram drogas. Só que o erro não está somente no usar drogas. A droga, ela destrói a capacidade do ser humano pensar, tomar a decisão correta. E não só isso, mas, por exemplo, o tráfico. Por causa do tráfico, muitos adolescentes, muitos jovens, pessoas inocentes ou não, policiais, têm perdido suas vidas. E é bem possível que a maioria deles estão perdendo as suas vidas sem conhecer Jesus, sem salvação. Será que estamos nos preocupando? Será que isso toca os nossos corações?
para eles descobrir que vão passar a eternidade no inferno. Em 2020, também, a indústria pornográfica registrou um crescimento de 600%. Não estou falando de 50% ou de 100%, é 6 vezes superior a isso, é 600%. E um dos representantes de uma das emissoras de televisão que produz esse tipo de conteúdo falou ao G1 que com a pandemia é natural que o consumo aumente. E eu me perguntava, natural? Natural, algo que não é só assistir. Você assiste, você pensa, você deseja, e aquilo ali destrói casamento, aquilo ali destrói família, aquilo destrói adolescente, aquilo vicia. E só faz o mal. Aquilo destrói um ser humano, porque aquilo ali envolve em todos à sua volta. Aleluia. O site Projeto Draft comentou que o Brasil é o segundo país no ranking mundial onde mais mulheres consomem da pornografia. Não que fazem, mas que assistem. E eu pensava que toda a minha adolescência e agora na juventude, sempre eu fui criado a pensar que as moças sempre eram mais tranquilas, sempre mais de boa, sabe, que o homem. Mas a gente se vê que o pecado tem sido tão grande, a falta de amor tem sido tão grande que o Brasil se torna o segundo no ranking mundial, onde as mulheres assistem isso. Paulo escreve aos Romanos: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não reine o pecado em vosso corpo. Aí ele fala: apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. Por quê? Porque o mundo, a sociedade está morta em seus deleites, em seus prazeres. Eles estão mortos racionalmente. A falsa liberdade lhes traz uma escravidão que eles não conseguem vencer sozinhos. E ele diz como vivos. Por que vivos? Porque quando entregamos a nossa vida para Jesus, Ele nos libertou, não para sermos como o mundo, mas para sermos diferentes. Não fazemos o que eles fazem, mas sermos diferentes para a glória de Deus. Em 2012 também um documentário falou que 40 milhões de pessoas se prostituem e 75% são moças entre 13 e 25 anos. 13 e 25 anos. E eu perguntava, por quê? Por que estão nessa vida? Não é uma escolha delas, quase que 100% foram forçadas a isso. Talvez pelo ambiente onde vivem, ou pelas pessoas que estão à sua volta, que lhes obrigam a fazer isso. E muitas delas perdem a esperança. Muitas delas, quem sabe, começam a pensar que a sua vida é para isso, não tem nada de melhor para oferecer para a sociedade, senão o seu próprio corpo, para o prazer de alguém que ela nem conhece. Talvez ela pense que não há mais
saída. Eu pensava comigo que é um homem lá no céu que um dia se fez carne e morreu por cada uma delas. Pelo drogado, pelo prostituto, por cada um deles. Quantas vezes a gente tende a pensar que para o criminoso, para o bandido, para o drogado, para o ladrão, só há dois caminhos. E eu muitas vezes acreditei nisso, que é o caminho ou da prisão ou do cemitério. Até que um dia eu olhei para dentro de mim, eu vi em mim um pecado tão grande, uma miséria tão grande, e ao mesmo tempo eu via Jesus me perdoando, Jesus me limpando do mal. Jesus é o caminho para eles também. O Brasil teve média de 1 estupro a cada 10 minutos. Isso em 2021, levando em consideração apenas os casos que são levados à polícia. E a gente sabe que é muito pouco, por medo das vítimas. Mas levando em consideração 1 minuto a cada 10 minutos, pelo tempo que me foi dado para pregar, já aconteceu 5 estupros no Brasil. E quando eu li essa reportagem, algo que mexeu comigo foi que a maioria dos casos aconteceram em casa, na família, talvez com amigos próximos, lugar que deveria ser de amor, de segurança, por causa do desprezo pela palavra de Deus, tornou-se um lugar de ódio, de dor, de medo. E a gente tem se posicionado como? Eu não digo nem de pregar com palavras, mas eu digo em ser diferentes. As pessoas têm que ver Jesus em nossa vida. Em maio de 1968, um movimento de estudantes em uma universidade na França, em Paris, eles se levantaram em protesto porque queriam separar o alojamento das moças e dos rapazes. Só separar eles. E eles fizeram um protesto que foi escrito e é conhecido até hoje. E eu perguntava por que eles queriam permanecer juntos no ambiente onde era para eles descansarem, para recuperar suas energias, para no dia seguinte continuar seus estudos, para construir uma carreira profissional. Mas eles estavam ali com o pecado, com as orgias, com as impurezas, e era tão normal e bom para eles. Porque lá, o menino poderia ter quantas e qualquer tipo de garota que ele desejasse, assim como a garota poderia ter quantos garotos desejasse, como também homem com homem, mulher com mulher, e estariam tirando isso deles. Será que se fosse para defender a sua educação, eles fariam também? Será que fosse para defender os seus professores pelo mau pagamento de seus salários, pelo serviço que oferecem? Eu acho que não. No mundo, a estimativa é que de 121 milhões de gravidez indesejada, 60%, ou seja, 72,6 milhões terminam em aborto.
São 72,6 milhões de crianças sendo assassinadas brutalmente no ventre de suas próprias mães. E em 2014, no Brasil, 53% da população era a favor. Em 2021 subiu para 64%. Um lugar onde se gera vida tem se tornado de morte. Um lugar de amor tem destruído. Tudo culpa do pecado, mas também culpa de nós que somos maus crentes, que apenas vamos à igreja sábado à noite, mas no nosso emprego a gente mente, a gente rouba, furta, a gente não defende a nossa fé, a gente não se importa com o nosso próximo. E recentemente teve o caso da menina de 11 anos que mantinha um relacionamento com um menino de 13 anos com consentimento dos pais. Enquanto estava divertido, estava tudo bom. Aí ela engravidou. Foi ao médico para tentar tirar aquilo, não quiseram. Isso no estado de Santa Catarina. Aí lá na Bahia, o Ministério Público Federal da Bahia intimou o hospital lá da Santa Catarina para fazer obrigatoriamente aquele aborto de uma criança com 30 semanas já. Estava prontinho para nascer, prontinho para ter vida, mas não pôde. Não pôde respirar o ar. Porque uma menina de 11 anos, ela não pode ter um filho. Eu concordo, não deveria. Mas então por que ela pode ter o prazer do sexo? O sexo é para o casamento, o sexo é para homens e mulheres adultos, não para criança. E como nós temos nos posicionado perante a sociedade? Eles podem falar e nós não. Eles podem defender as suas ideologias e nós não. Eles podem defender o quanto quiser, eu vou defender também, porque eu sei que há alguém que um dia vai me cobrar isso, e se eu não puder apresentar algo para ele, eu não vou ter parte com ele. Paulo escreveu a Timóteo: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições. Como assim guarda o que te foi confiado? Guarda a palavra de Deus, guarda aquilo que te foi inteirado, guarda aquilo que te salvou. Tende horror aos clamores, aos gritos. Por quê? Os ímpios que defendem suas ideologias, eles nem são tantos, eles apenas aparentam ser por causa que fazem muito barulho, por causa que eles estão na mídia, aparecem mais, e às vezes nos omitimos quanto a isso, mas ele diz: não, guarda o depósito, tem de horror aos clamores vãos e profanos e às oposições, porque como cristãos a gente anda na contramão deles, e não é nem eles que vêm a nós, mas é nós que vamos contra eles. Paulo escreve aos Efésios: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Perceba que ele fala: não comunicais com as obras infrutuosas do
do quê? Das trevas. A Bíblia não poupa elogio para o ímpio. A Bíblia chama o ímpio de trevas, chama ele de cão, chama ele de porco, chama ele de serpente. E é isso que eles são, porque eles leem a palavra e a desprezam. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. E aqui está algo interessante. Porque se eles lessem a Bíblia para eles, se eles quisessem viver da maneira deles, lá fora, do jeito que eles querem viver, tudo bem até. Mas agora o pecado está tão aberto, a sua maldade está tão natural, e eles tentam impor isso nas igrejas, na constituição da nossa nação, nas redes de televisão, na mídia, na cabeça dos adolescentes e dos jovens que não estão bem instruídos ainda na palavra, e tem induzido a muitos. Mas ele diz: estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Quando Jesus nos separou, quando Ele pela sua graça nos recebeu, Ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal da terra. A Bíblia diz que a vossa palavra seja sempre temperada com sal, para que sabeis responder quem? As oposições. E se sois a luz não tem comunhão com as trevas, então você sabe o que é correto e o que não é, e você discerne tudo aquilo que está à sua volta e condena. É isso que a Bíblia diz. Ela diz: desperta tu que dormes, acorda, te levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Estamos no mundo de passagem, mas estamos vivendo dentre os mortos. Aí ele diz: levanta, porque Cristo te esclarecerá. Ou seja, Cristo lhe dará a capacidade para ver, para entender, vai lhe pôr as palavras na sua boca para te defender, vai levar o seu coração para estar diante dele, agradável a ele. Ele diz: vede prudentemente como andais. Prudentemente, com cautela. Analisa qual tem sido a sua posição diante do mundo. Analisa quais têm sido as suas escolhas neste tempo presente. Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. O que é remir o tempo? É não desperdiçar, é aproveitar o tempo que nós temos hoje para se preparar, para nos posicionar diante de Deus e diante da sociedade, para defendermos a palavra, para defendermos aquele que deu a sua vida por nós. Por quantos dias são maus? Mas se não nos posicionamos, o que a Bíblia fala a nosso respeito sobre isso? Quando nós nos calamos e achamos que está tudo normal, nos tornamos participantes. Quando nos tornamos participantes, nos tornamos amigos deles, porque é isso que eles querem, que a gente fique calado. E quando nos tornamos amigos deles, olha o que Tiago escreve. Ele começa: infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele está dizendo: vocês que querem ser amigo do mundo, não é que Deus te faça inimigo dele, mas você mesmo se constitui inimigo de Deus. E a palavra de Deus é bem clara quando diz que o reino da coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Também ela diz que grande e terrível é o dia do Senhor. Diz que o dia do Senhor virá como ladrão da noite, porque ninguém o espera. Também diz que o dia do Senhor é como no abrir e fechar de olhos. Será que estamos prontos? Será que se Ele voltar neste momento, Ele vai olhar para dentro de nós e vai achar o Espírito Santo?
Ele vai olhar para nossas mãos e vai ver obras de ouro para ser provado pelo fogo e permanecer. Paulo diz aos Tessalonicenses que Jesus virá como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que eles pregam de amor, Ele também odeia, Ele é fogo que consome, e Ele vai vir tomando vingança dos que não conhecem. E não é só dos que não conhecem, mas dos que conhecem e desobedecem. Conhecendo, eles desprezam, eles negam, não obedecem ao Senhor Jesus Cristo. Aí Mateus registra no versículo 23 do capítulo 7 as palavras do próprio Jesus. Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Ele diz: lhes direi em alto e bom som, para que vejam, para que entendam, para que compreendam, para que se arrependam, ainda que não haverá mais chance para perdão. Nunca vos conheci. Todos concordam comigo que Deus é onisciente. Se Ele é onisciente, Ele conhece, sabe tudo. E eu me perguntava como que alguém que conhece tudo vai dizer para alguém assim: eu nunca vos conheci. Aí que está. Ele vai olhar para nós, para aqueles que negaram Ele, para aqueles que desobedeceram, Ele dizendo assim: ó, tu não tem parte comigo, porque tu não quiseste intimidade comigo, tu não se aproximou de mim quando teve chance, você me negou, você me desprezou. Quem sabe a gente pensa: o que fazer para receber esse Jesus em nossos corações enquanto há tempo? O que fazer para termos capacidade em Deus, para nos posicionarmos frente à oposição? O que fazer, o que eu preciso buscar? Tiago deixou isso escrito: chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Deus é misericordioso, irmão. Deus é bom, Deus é amor, Ele quer te perdoar, Ele quer estar contigo, mas você tem que dar esse passo de se achegar a Ele. De que maneira? Limpai as mãos, pecadores. O que é limpar as mãos, pecadores? É parar de pecar, é deixar o pecado de lado. Não quer dizer que somos perfeitos e santos, mas é aquele pecado consciente que você tem prazer, deixa ele. Vós de espírito vacilante, purificai os corações. De que maneira purificar o coração? Com a palavra de Deus, por essa palavra que é a água que limpa, ela purifica os nossos corações pela fé e pela crença em Jesus Cristo. Senti as vossas misérias. O que é sentir a miséria? É reconhecer que nós somos pecadores, somos miseráveis, não merecemos o céu, mas reconhecer que somos necessitados e dependentes do Senhor Jesus, para que tenhamos um lugarzinho lá, para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Lamentai. O que é lamentar? Lamentar é se arrepender. Por exemplo, você faz algo, você lamenta porque você gostaria de retornar e fazer de outra maneira, mas a gente não pode voltar no passado. E agora? Aí que está, o Senhor Jesus, Ele nos dá a oportunidade de sermos perdoados, de tal forma que Ele esquece do nosso pecado, Ele lança fora, Ele lança no mar do esquecimento, Ele deixa para lá. Basta que confessemos a Ele. Chorai, torne-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza.
Que eu tenho que andar triste agora? Calma. A tristeza que, segundo Deus, ela produz arrependimento, ela gera o perdão nas nossas vidas. A tristeza por quê? Porque a gente vê todo dia a nossa carne cobiçando contra o Espírito do Senhor, contra a palavra de Deus. Todo dia é uma guerra constante no nosso interior, e a gente se pergunta: o que eu faço? É essa tristeza de permanecer pecador aqui no mundo, sabendo que Deus tem olhado para nós, mas essa tristeza gera o perdão de Deus na nossa vida. Humilhai-vos. O que é se humilhar? Se lança aos pés do Senhor, confessa a Ele toda a sua dificuldade, confessa que Ele é o seu Senhor, que entrega a sua vida nas mãos dEle com fé. Isso é se humilhar diante dEle, e ao tempo Ele vos exaltará. Aí Paulo escreve para Tito: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. O que ele quer dizer quando ele diz a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação? A graça é o favor imerecido, ou seja, Jesus Cristo já se fez carne por vós, já sofreu por vós, carregou uma cruz por vós, para lhes trazer salvação. E ele ensina que, renunciando à impiedade, deixando o pecado, deixando o prazer, deixando a concupiscência, o desejo da carne para trás, aguarde a bem-aventurada esperança. Que esperança é essa que é bem-aventurada? Eu acredito que na continuação do versículo ele diz: a bem-aventurada esperança é o aparecimento da glória do nosso Salvador, Jesus Cristo. Aí Paulo escreve aos Efésios que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Como assim? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, porque Deus enviou o seu Filho Jesus por nós. Quando temos fé nele, cremos que sim, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Essa graça, essa misericórdia, esse ato de se sacrificar por nós, nos concede a salvação. E nós não merecemos, mas ainda assim, a cada passo que ele dava, eu imagino Deus, cada passo dando, lembrando, ou melhor, imaginando, que no sábado à noite, nesse dia, nós estaríamos aqui, na sua presença, clamando por Ele, louvando a Ele, adorando, exaltando o seu santo nome, com um coração grato por aquilo que Ele faz e já fez por nós. Por meio da fé, a gente se arrepende, a gente confessa. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aí Paulo, quem sabe, você pode se perguntar, ou afirmar: Luiz, é tão difícil ser crente. A gente passa por dificuldades, a gente enfrenta lutas, a gente cansa. Aí Paulo ele escreve, porque algo que eu acho lindo na palavra de Deus é que ela é absoluta, ela é perfeita, ela tem resposta para tudo. E Paulo escreve assim: que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Perceba que Paulo está dizendo assim, ele não poupou nem seu próprio filho. Quem somos nós para exigir que Deus nos dê uma vida quieta, uma vida fácil, uma vida tranquila? Quem somos nós para obrigar a Deus nos dar algo nessa terra? Aí
Na carta aos Hebreus está escrito: portanto, Ele, Jesus, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, e Ele, Jesus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu pensava que, como se já não bastasse Jesus Cristo ter dado a sua vida por nós, Ele também enviou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias. E o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar, não sabemos orar como convém, não sabemos pedir a Deus com base na necessidade de fato. Por isso o Espírito Santo está conosco. E como se já não bastasse isso, o próprio Senhor Jesus Cristo, à destra de Deus Pai, neste momento está intercedendo por cada um de nós. Intercedendo pelo quê? Para que tenhamos dinheiro? Não. Para que tenhamos a melhor casa, o melhor carro? Não. Ele está intercedendo por nós para que não desfaleçamos, para que não percamos a fé, para que não venhamos desistir deste caminho. É para isso. Paulo escreve que se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Perceba que ele diz primeiro: se é certo que com Ele padecemos, para então também com Ele formos ou sejamos glorificados. É por isso que eu entendo que a demanda do crente é muito maior do que a do ímpio. Isso se prova que aquele que busca estar agradável diante de Deus e tem de trabalhar, tem de estudar, tem de levar uma vida comum, mas ainda está no centro da vontade de Deus, ter intimidade com Deus, ele está sempre cansado fisicamente falando. O seu corpo dói. Quantas vezes o crente pensa em desistir, pensa em parar, porque é difícil. Isso não é falta de fé, isso é comum, isso é natural, a gente é limitado. E é bom que a gente sinta essa fraqueza, porque quando a gente se sente fraco, a gente se coloca na presença de Deus. Quantos nós aqui admiramos Paulo? Mas houve um momento na vida de Paulo, um cara íntimo de Jesus, um cara cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus, cheio de autoridade de Deus. Aí ele diz assim, acerca do qual orei 3 vezes, para que se tirasse de mim o espinho da carne. E o que Jesus fala para ele? Eu tiro aqui agora? Não, eu não vou tirar, porque a minha graça te basta, Paulo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que é natural que a gente até se sinta exausto. Mas Jesus sempre vem quando a gente dobra o joelho e às vezes não consegue nem falar, a gente é só lágrima. E quando sai algum sussurro, um gemido, é muito. Mas o Senhor Jesus está sempre lá. O Espírito Santo está sempre lá. E quando a gente para de orar, a gente se levanta, parece que fomos renovados, parece que estamos prontos para enfrentar uma multidão. Mas Ele diz, é minha graça te basta, é a minha misericórdia na tua vida que te sustenta. E aqui eu abro parênteses para falar da graça desse Jesus, esse favor imerecido. Quantos de nós já ouviu ou já leu a respeito dos meninos judeus e ou muçulmanos
que aos 12 anos já tem de saber toda a lei, todo o Alcorão, em suas mentes decor. Que legal, que bonito e que inspirador para o estudo, para conhecimento. Mas eu me pergunto, qual a vantagem? Ou o que importa eles saberem toda a lei, todos os profetas, e infelizmente não receberem Jesus Cristo nos seus corações? Infelizmente não aceitarem-no como o Messias, como o seu Senhor, como o seu Salvador. O que importa? Porque o conhecimento não vai levá-los ao céu. Todo o dinheiro do mundo não vai nos levar ao céu. O melhor carro, a melhor casa, a melhor família não vai nos levar ao céu. Há só um que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus Cristo, é a sua graça, é o seu amor, é Ele que nos leva a Deus, é Ele que nos reconciliou com Deus quando fomos expulsos da sua presença. Aí Paulo fala aos filipenses: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Ele diz: a nossa cidade está nos céus, de onde virá e esperamos o Salvador. Se a nossa cidade está nos céus e o Senhor virá de lá, é porque Ele está lá neste momento, é porque ela já está pronta, e Jesus está só aguardando a ordem de Deus para vir nos levar para lá. Mas antes dele falar de Jesus como Senhor, ele fala: esperamos o Salvador. E aqui há um detalhe interessante, porque Jesus só virá como Salvador para aqueles que nesta terra, para a passagem por aqui, o aceitaram como seu Senhor, para conduzir a nossa vida, para tomar as nossas decisões, para decidir por nós. Então Ele virá como o nosso Salvador. Aí diz que transformará o nosso corpo abatido. Ou seja, o que é o corpo abatido? É o corpo que está cansado, é o corpo que está triste devido ao pecado. Porque na nossa alma, a gente, dentro de nós, na nossa consciência, a gente tenta fazer o possível para não errar, mas a gente sabe que a gente sempre acaba errando. Isso é o que deve nos fazer desejar o céu. Porque lá, olha o que ele diz, que o corpo abatido será transformado, será conforme o seu corpo glorioso. Conforme por quê? Porque estará em conformidade, estará parecido com o corpo glorioso do próprio Jesus. Porque Ele tem poder, e Ele diz o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. E tudo isso por graça, por misericórdia, pelo intermédio do nosso Senhor. Não é de nós, não é nossa força, não é o nosso conhecimento, não é a nossa atitude, não é eu pregar para vocês aqui que vai nos levar ao céu. É simplesmente Jesus Cristo. É só Ele, não há outro, é Ele. Por isso eu te convido a se posicionar nesta noite, a defender a fé com alegria. Se tiver de ser cancelado, seja cancelado. Se tiver de ser desprezado, seja desprezado. Muitos têm perdido seus empregos por contrariarem os que estão lá no mundo. Eu não mencionei aqui dois movimentos que para mim são os piores, que é o movimento feminista e o ativismo LGBTQIA+. Dois movimentos genocidas,
Dois movimentos que tentam impor as suas práticas e experimenta você discordar deles em algum detalhe. Você se torna réu de morte. Você é desprezado. Você planta o ódio, mas veja, que hipocrisia. Eles pregam amor, mas se tu discordar deles, tu é réu de morte. Não faz nenhum sentido. Se coloca de pé nesta noite. O grupo vai passar aqui e vai cantar um hino de adoração a Deus, para louvor, honra e glória do nosso Senhor. E se você quiser passar aqui à frente para se entregar de fato, para se humilhar, para derramar seu coração na presença de Deus, para pedir capacidade a Ele de ser diferente no meio de uma sociedade corrupta e perversa. Eu creio que o Espírito Santo está aqui nesta noite, e Ele está de braços abertos para receber a cada um, com amor, com alegria. Mas é necessário que se humilhe diante dele, que entregue seu coração a Ele. A gente não pede para que você passe na frente, para que a gente olhe e diga assim: pô, aquele lá é pecador, aquele lá não merece andar comigo. Não. A gente pede como um ato de fé, você vem aqui na frente, mostrando para Jesus que você depende dele, que você depende de alguém para suportar as dificuldades. E nesse momento, eu quero dizer que eu preciso de Deus, sim, eu preciso de Deus para me dar força para seguir, mas eu preciso também de você para me ajudar a carregar a minha cruz. E se você precisa de mim, eu me sinto honrado em poder ajudá-lo. Vamos juntos ao céu.